Ninguém percebeu quando o brinquedo boiou sozinho na piscina. Nem os garçons, nem os donos da casa, nem os convidados engravatados. Mas ela viu, a mulher que quase ninguém notava. E naquele instante, tudo o que existia dentro dela voltou à tona, junto com a água que engoliu um silêncio há muito enterrado. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Sandra dos Santos chegou à mansão dos Melo sem grandes apresentações, sem perguntas demais. Foi contratada às pressas para cobrir uma funcionária que abandonou o posto do dia para a noite, deixando para trás só um uniforme amarrotado e um bilhete com 2 palavras: "Não aguento". A mansão ficava em uma região isolada no interior de São Paulo, rodeada por muros altos, seguranças discretos e um silêncio estranho, como se os dias ali passassem mais lentos ou mais pesados. A casa pertencia a Heitor Melo, um dos nomes mais conhecidos do setor imobiliário de luxo. Ele havia perdido a esposa 8 meses antes e desde então não era mais visto em público com frequência. Quem circulava pela mansão era Viviane, sua jovem namorada, cheia de exigências, roupas caras e ordens secas. O menino, Rafa, era visto raramente. Quieto demais para a idade, magro demais para quem tinha tudo. Sandra foi orientada por Rosa, a cozinheira antiga da casa. Limpa, cumpre o horário e não tenta ser simpática com ninguém. Isso aqui não é lugar para a gente se envolver. Mesmo assim, quando passou pelo corredor do andar superior, viu o menino parado atrás da cortina, olhando fixamente para o jardim, como se procurasse por algo que não estava lá. Ele não sorriu, nem falou. Apenas observou. Mais tarde, enquanto limpava os vidros da varanda, Sandra viu o reflexo do garoto no vidro, sentado sozinho ao lado da piscina, mexendo na água com o pé. E então ouviu pela primeira vez a voz de Viviane às suas costas. "Você está aqui para limpar, não para cuidar de criança. Não se esqueça disso." Sandra apenas assentiu, mas o olhar dela ficou preso no reflexo do menino. E algo dentro dela disse que naquela casa nada estava tão limpo quanto parecia. O relógio da cozinha marcava 6h40 da manhã quando Sandra entrou em silêncio, pronta para mais um dia. O sol mal começava a pintar de dourado os azulejos do jardim interno, mas a rotina já se movimentava. A equipe era pequena, discreta e parecia treinada para não ser vista. Rosa cozinhava com a agilidade de quem já sabia as preferências de cada um. Zeca varria a entrada da garagem. E Sandra seguia com o pano úmido entre os dedos, como se limpasse não só a casa, mas o próprio espaço invisível em que estava inserida. Foi nesse horário, logo cedo, que ela encontrou Rafa novamente. Ele estava sentado no chão frio do corredor, encostado na porta do escritório, com um carrinho de brinquedo nas mãos. Apoiava o queixo nos joelhos e olhava para o nada com uma expressão que misturava tédio, tristeza e cansaço. Quando percebeu a aproximação de Sandra, não fugiu nem se escondeu. Apenas levantou os olhos e piscou lentamente, como se já soubesse que não precisava se explicar. Sandra não disse nada. Passou devagar, respeitando aquele silêncio que parecia ser tudo o que o menino conhecia. Mais tarde, enquanto aspirava o tapete da sala, viu Rafa de novo, agora escondido atrás das cortinas grossas da janela, espiando o jardim. Ela fingiu que não percebeu, mas deixou ali, no aparador, um doce de leite enrolado em papel de seda, desses caseiros que Rosa preparava de vez em quando. Quando voltou ao cômodo 20 minutos depois, o doce tinha sumido e as cortinas estavam levemente afastadas. Na hora do almoço, a sala de jantar foi ocupada por Viviane, 2 amigos dela e Heitor, que apareceu como se tivesse sido obrigado. Estava de terno, mas sem gravata. Olhos fundos, pele pálida. Falava pouco, escutava menos ainda. Viviane ria alto,
Comentava sobre uma marca nova de perfumes e ignorava completamente a presença de Rafa, que comia quieto, mexendo na comida com a ponta do garfo. Quando Sandra trouxe à sobremesa um pavê de chocolate decorado com raspas de laranja, Viviane fez um comentário ácido. Demorou tanto para servir que achei que estivesse preparando um banquete para o Papa. Os convidados riram por educação. Rafa baixou ainda mais a cabeça. Heitor não reagiu. Sandra apenas assentiu e continuou o serviço. Mas por dentro sentia um nó na garganta que só não se transformava em lágrima porque ela já havia aprendido a conter tudo há muito tempo. Mais tarde, na lavanderia, Rosa apareceu com uma caneca de chá. Sentou-se ao lado de Sandra e disse com voz baixa: "Não liga para ela, não. Essa moça trata todo mundo como se fosse vidro sujo. E o patrão, desde que a mulher dele morreu, parece que a alma dele foi junto. O menino... Bom, o menino sente tudo. Só não fala." Sandra continuou dobrando as toalhas em silêncio. Mas havia algo em seu olhar. Um incômodo, uma inquietação contida. Ela se lembrava da filha, da última vez em que a viu, e de como o silêncio também havia tomado conta da casa depois da perda. Talvez por isso os olhos de Rafa a incomodassem tanto, porque ela reconhecia neles um vazio muito familiar. No final da tarde, Sandra subia a escada com um balde de produtos de limpeza quando ouviu uma risada abafada vinda do quarto de hóspedes. Curiosa, se aproximou com cuidado e encontrou Rafa embaixo da cama, segurando o doce de leite entre os dedos lambuzados. Ele a olhou surpreso, como se tivesse sido flagrado roubando um tesouro. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, ele levou o dedo aos lábios e sussurrou: "Shhh, é segredo." Sandra apenas sorriu de leve e continuou seu caminho, deixando o menino no esconderijo improvisado. Aquela troca mínima de palavras, a primeira desde que se conheceram, foi o suficiente para algo mudar de forma sutil no ar. Era como se ele tivesse aberto uma fresta, uma rachadura naquele muro invisível que o separava do resto da casa. Na hora de sair, já quase escurecendo, Sandra passou pela sala e viu Rafa dormindo no sofá, abraçado ao próprio casaco. A televisão ligada em volume baixo mostrava um programa antigo. E Heitor estava ao lado, de pé, olhando para o filho sem se aproximar. Ele não parecia saber o que fazer com aquele pequeno corpo adormecido, frágil e distante. Sandra hesitou por um segundo, mas depois seguiu seu caminho até o portão dos fundos. Rosa a esperava com a chave. "Não se apega, viu? Essa casa engole quem sente demais. E você, pelo jeito, já sentiu demais na vida." Sandra não respondeu. Só segurou o portão com firmeza, como se precisasse de algo concreto para não escorregar dentro de si. E enquanto caminhava pelo caminho de pedras em direção à estrada, teve a nítida sensação de que, mesmo sem querer, já estava envolvida muito mais do que deveria. Os dias seguintes correram silenciosos, como se a casa inteira respirasse por dentro, sem fazer alarde. Sandra se mantinha firme na rotina, mas agora seus olhos buscavam Rafa com mais frequência. Ele, por sua vez, começou a aparecer nos lugares por onde ela passava, sempre em silêncio, sempre com o carrinho nas mãos ou um papel amassado escondido no bolso. Às vezes, só olhava. Em outras, deixava pequenos bilhetes desenhados perto do balde de limpeza dela. Um sol, uma árvore, uma menina segurando um guarda-chuva. Sandra os guardava dobrados dentro da agenda, sem comentar com ninguém. Zeca, o motorista, notou essa aproximação. Uma tarde, enquanto esperava no pátio com o carro ligado, comentou com Rosa: "Essa moça não tem jeito de faxineira comum. O olhar dela é pesado, igual ao de quem viu coisa demais." Rosa apenas mexeu o caldo de legumes no fogão, sem levantar os olhos. "Ela carrega uma dor. E dor a gente não aprende no currículo, Zeca." Na manhã seguinte, Sandra chegou mais cedo. Queria organizar o salão antes da chegada de alguns convidados que Viviane receberia para um brunch.
Enquanto recolhia as almofadas da varanda, viu uma lasca de cerâmica no chão. Seguiu os cacos até encontrar um vaso caro, chinês, partido em 3 partes. Ao invés de descartar ou pedir ajuda, ela sentou-se no chão, limpou as bordas com álcool e, com uma calma inquietante, colou cada fragmento no lugar certo, encaixando-os como se reconstruísse algo mais do que porcelana. Zeca assistia tudo da janela do corredor. Quando Sandra terminou, ele se aproximou. Onde aprendeu a fazer isso? Ela não respondeu de imediato. Limpou as mãos na calça e olhou para o vaso. A gente aprende vivendo, ou tentando, pelo menos. Zeca não insistiu, mas ficou com aquilo na cabeça. Mais tarde, contou a Rosa. E por coincidência ou não, Rosa encontrou algo que nunca havia notado na bolsa de Sandra. Uma carteira antiga de couro, já desbotada, com um distintivo dobrado dentro. O nome estava lá, Sandra dos Santos, enfermeira registrada. Última atuação, Hospital Municipal da Zona Sul. Ela não comentou com ninguém, apenas guardou de volta. Naquela tarde, Sandra limpava a prateleira de livros do escritório quando encontrou um álbum antigo esquecido entre os volumes. Nele, fotos da família de Heitor, festas, viagens. Algumas imagens mostravam Rafa bem menor, ainda no colo da mãe. A diferença no olhar do menino era gritante. Naquelas imagens ele sorria. Tinha os olhos vivos, curiosos. Sandra fechou o álbum devagar, como se estivesse tocando algo que não lhe pertencia. No final do dia, Rosa a chamou para sentar no jardim nos minutos finais do expediente. Ofereceu um pedaço de bolo e ficou olhando o horizonte por um tempo, em silêncio. Você tem filhos, Sandra? A pergunta veio sem rodeios, mas com suavidade. Sandra olhou para as mãos, depois para o chão. Tive uma filha, Clara. Morreu com 5 anos. Rosa não disse nada. Esperou. Foi um acidente, um descuido. Água demais, gente de menos olhando. E depois daquilo, não consegui voltar para nada, nem para o hospital, nem para mim. O silêncio entre as duas não era desconfortável. Era o tipo de pausa que acolhe. Rosa apenas assentiu, com os olhos úmidos. E mesmo assim você mergulharia por esse menino, né? Sandra não respondeu, não precisava. Do outro lado da cerca viva, Rafa escutava tudo escondido. Ele não entendia cada palavra, mas captava a dor, a melodia triste daquilo que não era dito. Depois, quando Sandra passou pelo corredor, encontrou mais um bilhete dobrado no batente da porta. Nele, um desenho. Uma menina de vestido azul com asas de anjo, segurando a mão de um menino com carrinho. Sandra sentou na escada e segurou o papel entre os dedos. Pela primeira vez em muito tempo, fechou os olhos e deixou que uma lágrima escapasse. Não era tristeza pura. Era algo mais profundo, como se a presença de Rafa tivesse feito algo ceder por dentro. Enquanto isso, do andar de cima, Viviane observava tudo pela sacada. Seu olhar não era de compaixão, era de alerta. Aquele vínculo silencioso que nascia ali a incomodava de um jeito que ela ainda não sabia explicar, mas já sabia que precisava conter. E rápido. A mansão começou a ser transformada logo nas primeiras horas do sábado. Caminhões descarregavam móveis alugados, flores em caixas, caixas de som, refletores e garçons uniformizados. Viviane andava pela casa com um tablet na mão e uma expressão impaciente. A festa que organizava não era apenas uma celebração, era uma vitrine. Ela havia convidado investidores, empresários, figuras influentes do setor imobiliário e 3 influenciadores que fariam stories ao vivo direto da piscina. O evento tinha um objetivo claro: mostrar que a família Melo seguia forte, luxuosa, viva, mesmo que por dentro não estivesse. Sandra foi escalada para cuidar da área externa. Desde cedo, limpava os vidros da varanda, alinhava os assentos, ajustava almofadas, verificava bandejas de apoio. Enquanto trabalhava, seus olhos procuravam Rafa.
O menino havia desaparecido após o café da manhã. Rosa disse que ele tinha ficado no quarto assistindo desenho, mas Sandra conhecia aquele silêncio, pressentia quando ele não estava bem. No fim da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros importados, sapatos barulhentos sobre o mármore, taças de espumante nas mãos e celulares prontos para registrar tudo. Heitor apareceu no início da noite, com o olhar mais distante do que nunca. Usava um blazer azul marinho, sem entusiasmo. Sorriu mecanicamente para as câmeras e se posicionou ao lado de Viviane, como parte da decoração. Sandra circulava entre as mesas recolhendo copos vazios e organizando pratos com frutas cortadas. Não gostava de festas, muito menos daquelas que disfarçavam desconfortos com música alta e elogios vazios. Quando passou pela lateral do jardim, viu Rafa encostado numa coluna, sozinho, com os tênis sujos e a camiseta amarrotada. Estava de cabeça baixa, chutando pedrinhas com o pé. Ninguém havia notado sua presença, nem o pai, nem Viviane, nem os convidados que tiravam selfies com o espelho d'água ao fundo. Sandra se aproximou devagar e estendeu um guardanapo de tecido, enrolando dentro dele uma bolachinha amanteigada. "Vai ficar tudo bem", disse baixinho. Rafa olhou para ela como quem não entende o que significa aquilo, mas aceitou o gesto e voltou para a sombra. Sandra continuou o trabalho, atenta. A música aumentava, as luzes de LED refletiam no espelho da piscina, os garçons passavam com bandejas e o ar começava a cheirar a fumaça de carne grelhada. Ninguém viu quando Rafa caminhou até a beira da piscina. Nem Viviane, que conversava com um empresário sobre a nova expansão da marca de roupas dela. Nem Heitor, que ouvia distraidamente um discurso sobre fundos de investimento. Nem os seguranças, que estavam ocupados monitorando os carros no estacionamento. Ninguém. Apenas Sandra, que voltava do depósito com uma bandeja de velas flutuantes. Ela avistou o tênis do menino próximo à borda. Viu a forma como ele se inclinava para alcançar um brinquedo que havia escapado e boiava a poucos metros. Quis gritar, mas o som da música abafou tudo. Em um segundo, que pareceu eterno, viu o corpo do garoto escorregar e sumir sob a água sem fazer barulho. A bandeja caiu das mãos de Sandra e as velas rolaram pelo gramado. Ela correu. Os convidados se viraram apenas quando ouviram o som de algo quebrando. Viram a mulher mergulhando na piscina de roupa e tudo, com os cabelos soltos e os olhos desesperados. Ela nadou até o fundo e emergiu segundos depois com Rafa nos braços, pálido, imóvel. A música não parou. A festa não parou. Só ela. Sandra colocou o menino sobre a borda e começou a pressionar o peito dele com as mãos molhadas. Os movimentos eram precisos, urgentes, determinados. Alguém gritou. Um grupo de pessoas começou a filmar. Viviane se aproximou correndo, tropeçando no salto, gritando que aquilo era um absurdo, que ela estava machucando o menino. Heitor correu quando viu o rosto do filho desfalecido. Parou a 2 metros, sem saber o que fazer. O tempo parecia não obedecer mais às regras. O mundo girava ao redor da imagem de Sandra ajoelhada, com os joelhos no chão de pedra e as mãos tentando trazer de volta um corpo pequeno demais para tanta dor. Rafa tossiu. Foi um som fraco, mas nítido. Depois, cuspiu um jato de água e começou a chorar baixinho, encolhido contra o peito da mulher que ele mal conhecia. Sandra o abraçou sem pensar, como se tivesse reencontrado parte de si mesma ali, naquele momento. Um silêncio estranho tomou conta da festa. Depois, como que para quebrar o absurdo da cena, alguém começou a bater palmas. Era Zeca, sozinho, sem vergonha, com os olhos cheios. Outros convidados o acompanharam, hesitantes, desconfortáveis. Viviane tentava recuperar o controle da situação, falando alto sobre responsabilidade, imagem pública, confusão. Mas ninguém mais a escutava. Heitor, parado, olhava para o filho como se só agora entendesse o quanto havia se ausentado dele.
E Sandra, ainda ajoelhada no chão molhado, sabia que nada voltaria a ser como antes, nem para ela, nem para aquele menino, nem para aquela casa. O corpo de Rafa ainda tremia quando Sandra o envolveu com uma toalha seca, fornecida por um dos garçons em silêncio. Ele chorava baixinho, com os braços enlaçados ao pescoço dela, sem conseguir soltar. Os olhos ainda estavam vermelhos e o peito arfava de susto. Ela o mantinha colado ao peito com firmeza, tentando aquecer não só a pele gelada, mas algo mais fundo que havia se partido ali. Os convidados observavam de longe, divididos entre o constrangimento e o incômodo. A festa perdeu o brilho. A música já havia sido desligada. O cheiro da comida esfriando sobre as mesas era o único resquício de celebração no ar. Heitor ainda estava parado. Não se moveu quando Sandra saiu da beira da piscina carregando o menino no colo. Não se moveu quando passou por ele, molhada, com os pés descalços e a roupa colada ao corpo. Os olhos dele a seguiram até a entrada da casa, mas o corpo permaneceu inerte, como se estivesse tentando processar uma realidade que ele próprio havia evitado enxergar por tanto tempo. Viviane, por outro lado, agia com rapidez. Caminhou até o centro do jardim. Pediu que os seguranças encerrassem o evento, inventou que houve um pequeno acidente e que o menino estava bem. Distribuiu sorrisos falsos, apertos de mão, pediu desculpas pelo transtorno. Tudo com a voz doce e os olhos em chamas. Rosa observava da varanda, braços cruzados, a expressão carregada. Não disse nada, só entrou na cozinha e começou a preparar um chá de erva doce. No quarto de hóspedes, Sandra colocou Rafa sentado na cama, ainda com a toalha sobre os ombros. Pegou uma camisa de algodão limpa do armário, retirou com cuidado a camiseta molhada dele e o vestiu. Ele não resistiu. Só a olhava. Quando ela se sentou ao lado dele e passou a mão em seus cabelos molhados, ele segurou seus dedos com força. Você sabia o que fazer, murmurou, igual gente que salva. Ela quis sorrir, mas não conseguiu. Sentiu o peso do passado arranhando por dentro, abrindo fissuras em memórias que ela havia se obrigado a deixar para trás. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio com ele, até que Rosa apareceu com o chá. Quando ela entrou, Rafa finalmente soltou Sandra para aceitar a caneca. No corredor, Rosa a puxou de lado. Foi bonito o que você fez, Sandra. Mas bonito demais, nesse tipo de casa incomoda. Eu não pensei, respondeu. Só fui, pois é. E gente que só vai assusta os que nunca moveram um dedo para nada. Do lado de fora, os últimos convidados iam embora. Zeca passou por Sandra no corredor e disse apenas uma frase. Vi o jeito que você apertou o peito do menino. Aquilo ali é de quem sabe o que faz. Ela assentiu. Sabia que não tinha mais como esconder. Talvez nem quisesse. Mais tarde, Heitor apareceu na sala. Usava uma camisa trocada, mas ainda molhada de suor. Sentou-se sozinho no sofá, olhando para a lareira apagada. Quando Sandra desceu as escadas com o casaco nos braços, ele ergueu os olhos e falou pela primeira vez desde o mergulho. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Sandra parou. Provavelmente, ninguém teria percebido a tempo. Ele passou a mão no rosto exausto. E como você sabia? Como soube o que fazer com ele? Ela hesitou por um segundo, mas decidiu não mentir. Fui enfermeira. Muitos anos. Emergência, trauma, pediatria. Depois que minha filha morreu, eu não consegui mais voltar. Heitor a encarou por um momento sem palavras. Não era só gratidão o que havia em seu rosto. Era algo mais profundo. Um reconhecimento silencioso de que ali havia uma mulher inteira, cheia de camadas que ele ignorou, como vinha fazendo com tudo ao seu redor. Viviane entrou logo depois, ofegante, tentando conter a expressão alterada. Já arrumei tudo com os convidados. Dei minha versão. A festa não precisa virar tragédia na imprensa. Agora, sobre a funcionária.
Sandra fica, disse Heitor, cortando sem levantar a voz. Ela salvou meu filho. Viviane piscou, surpresa. Sim, mas ela se expôs demais. Foi um escândalo. Você não viu as câmeras? Isso vai parar em blog de fofoca. Precisamos pensar na imagem da família. A imagem da minha família está viva graças a ela, respondeu Heitor, encarando a mulher com calma. E se isso incomoda você, talvez o problema não seja a funcionária. Viviane se calou. Sandra aproveitou a brecha e se afastou. Não queria testemunhar mais do que já havia sentido. Naquela noite, deitada no colchão fino do quartinho dos fundos, ela não dormiu. Ficou com os olhos abertos, revivendo o salto, o som da água, o peso de Rafa nos braços, a dor que voltou e, de forma estranha, também algo parecido com alívio. Talvez fosse apenas o corpo lembrando que ainda era capaz de reagir. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, estivesse viva de novo, mesmo sem entender o que isso significava. Na manhã seguinte, o silêncio da casa parecia mais denso que o habitual. A piscina estava coberta com uma lona azul, como se esconder a água fosse também uma forma de negar o que havia acontecido ali. Viviane permaneceu trancada no quarto de hóspedes até o fim da manhã. Heitor não apareceu para o café. Rafa só desceu quando Rosa o chamou, de mãos dadas com Sandra, usando uma roupa limpa e um casaco grosso. Era como se a casa tivesse passado por um terremoto mudo e os escombros ainda estivessem espalhados entre os olhares e os gestos contidos. Sandra voltou à rotina sem dizer muito. Limpava, organizava, observava. Tentava se convencer de que não havia ultrapassado seu lugar, mesmo sabendo que nada seria igual. Às vezes, encontrava Rafa parado nos corredores, como se a procurasse. Ele não falava, mas quando a via, caminhava até ela e encostava o ombro, mesmo que por alguns segundos. Era o jeito dele de dizer obrigado, sem usar palavras, e isso bastava. No meio da tarde, Heitor a chamou no escritório. Estava sozinho, sentado atrás da mesa, com a postura de quem tentava parecer firme. Levantou-se quando ela entrou e estendeu uma folha dobrada com um cheque. Isso não é um pagamento, é só um agradecimento por tudo o que você fez. Sei que não cobre o que vale a vida do meu filho, mas... Sandra não estendeu a mão. Permaneceu em pé, com os braços cruzados. Eu não salvei o Rafa por dinheiro, Sr. Heitor, nem por reconhecimento. Ele abaixou o olhar, claramente desconfortável. Eu sei. Por isso mesmo, não sei como lidar com isso. Eu falhei com ele. Comigo. Com tudo isso aqui. Sandra hesitou, depois se aproximou da mesa, não para pegar o cheque, mas para falar olhando nos olhos dele. O que o Rafa precisa não é de culpa, é de presença. As palavras ficaram no ar. Heitor assentiu devagar. Depois colocou o cheque de lado. Não houve mais conversa. Sandra saiu do escritório e voltou ao serviço, com o coração apertado, mas firme. Viviane desceu no fim da tarde, maquiada e sorridente, como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou os funcionários com gentileza exagerada, fez elogios falsos à arrumação da mesa e, quando viu Sandra, abriu um sorriso que não alcançou os olhos. Espero que esteja se sentindo melhor. Imagino como tenha sido estressante viver um momento como aquele. Essas coisas deixam a gente exaltada. Sandra não respondeu. Apenas seguiu com o pano de prato nas mãos, ignorando o tom doce que escondia veneno. Viviane continuou andando pela casa como se fosse dela, mas a tensão era palpável. Rosa e Zeca trocavam olhares em silêncio, e até os seguranças passaram a cumprimentar Sandra com mais respeito, embora discretamente. Rafa passou quase o dia todo grudado em Sandra. Sentava ao lado dela quando ela dobrava lençóis, desenhava enquanto ela lavava a louça ou apenas ficava por perto. Rosa notou e a chamou na cozinha no fim da tarde. Você sabe que não vai passar despercebido por muito tempo, né? Eu sei, respondeu Sandra. Ele se apega a você como se fosse casa. Eu não sou casa para ninguém, Rosa. Nem para mim.
Rosa serviu uma xícara de café e empurrou para a frente. Talvez esteja na hora de ser. À noite, Rafa recusou jantar com Viviane. Disse que estava com dor de cabeça e foi para o quarto. Meia hora depois, apareceu no quartinho dos fundos com o urso de pelúcia nos braços e se encolheu no colchão velho ao lado de Sandra. Ela tentou levá-lo de volta, mas ele segurou seu pulso com força e sussurrou, com a voz entrecortada: "Você não vai embora, né?" Sandra engoliu seco. A frase atravessou como uma faca afiada. Não tinha resposta para aquilo e sabia que cedo ou tarde teria que decidir. Na manhã seguinte, Zeca a esperava na entrada dos fundos com o carro ligado. Ia levar Viviane para uma sessão de fotos em Campinas. Antes de entrar, Viviane olhou para Sandra e disse com suavidade fingida: "Aproveite esse carinho todo enquanto dura. Criança é volúvel, uma hora cansa." Sandra a encarou em silêncio. Depois, olhou para Zeca, que apenas fechou a porta do carro com força e partiu. Aquela semana passou arrastada. Heitor evitava confrontos. Viviane fingia que nada mudara. E Sandra, cada vez mais, sentia que aquela casa já não era só lugar de trabalho. Mas também não era lar. Estava num meio-termo perigoso, onde o afeto podia ser confundido com obrigação e onde a lealdade de um menino podia virar munição para disputas de poder. Rosa percebia tudo. E quando, numa tarde cinzenta, Sandra apareceu na cozinha dizendo que estava pensando em pedir demissão, ela apenas respondeu: "Eu entendo, mas se você for embora, quem vai olhar nos olhos desse menino do jeito que você olha?" Sandra não sabia, mas aquilo pesou. E o que antes parecia ser só um trabalho, agora tinha nome, rosto e braços pequenos que se agarravam a ela como se o mundo fosse despencar. Ela não estava pronta para ir. E talvez nunca tivesse estado pronta para ficar. Mas sabia que alguma coisa dentro dela havia mudado. E essa mudança, uma vez sentida, não podia mais ser desfeita. A casa começava a recuperar uma rotina, mas com uma tensão subterrânea que deixava tudo mais denso. Viviane alternava entre fingir gentileza e impor sua presença com pequenos comandos, disfarçados de preocupação. Heitor passava mais tempo no escritório, e mesmo quando estava em casa, parecia imerso em pensamentos distantes. Rafa se tornava cada vez mais colado a Sandra. Ela, por sua vez, fazia o possível para manter a aparência de normalidade, mas dentro dela, um redemoinho se formava a cada gesto, a cada toque do menino, a cada palavra dita com inocência demais. Naquela manhã chuvosa, Rosa propôs que reorganizassem o armário do antigo quarto de brinquedos que ficava trancado desde a morte da esposa de Heitor. Era um cômodo esquecido no andar de cima, com cheiro de madeira guardada e umidade leve. Sandra hesitou ao entrar. Havia algo ali que a incomodava, não pelo espaço em si, mas pelo abandono. Os brinquedos ainda estavam lá, alguns cobertos por panos, outros guardados em caixas etiquetadas. Havia uma bicicleta infantil com rodinhas e um cavalinho de madeira no canto. Sandra passou os dedos por um dos livros de capa dura e suspirou. "Ela que escolheu tudo isso", disse Rosa, enquanto colocava um tapete velho para arejar. A mãe do Rafa, cada detalhe, cada cor. Era uma mulher cheia de ideias. A casa ficou muda depois que ela partiu. Sandra observava uma moldura com uma foto do casal e do menino ainda bebê. O olhar de Heitor, sorridente na imagem, parecia pertencer a outra vida. Rafa no colo da mãe, rindo, os olhos brilhando. Era difícil associar aquele bebê ao menino calado que ela carregou no colo depois de tirá-lo da piscina. As imagens não combinavam. Mais tarde, no quartinho dos fundos, enquanto dobrava as roupas secas que Rosa deixara, Sandra foi surpreendida por Rafa, que apareceu com um desenho nas mãos. Ele estava molhado até os joelhos. Provavelmente havia pisado na lama do jardim. "Estava te procurando", disse, entregando o papel dobrado com cuidado. "É para você."
Sandra abriu e viu o desenho de uma mulher segurando a mão de uma menina com asas e um menino com um carrinho azul. Os três estavam de pé diante de uma casa com janelas enormes. Acima da cena havia um sol tímido, desenhado de lápis amarelo. "Quem é essa?" perguntou, apontando para a menina com asas. Rafa respondeu com a simplicidade de quem fala o óbvio. "É sua filha, né? Aquela que mora no céu. Ela sorri para você quando você não está vendo." A frase caiu como um peso dentro do peito de Sandra. Ela se ajoelhou, segurando o papel com os dedos trêmulos, tocou o rosto do menino com a palma da mão e respirou fundo, como se buscasse coragem para dizer o que vinha evitando há tanto tempo. A Clara era pequena, tinha 5 anos. A gente morava perto de um rio. Um dia ela escorregou na beira. Eu estava tão cansada, tinha acabado de chegar do plantão. E quando ouvi o barulho, já era tarde demais. Eu tentei, juro que tentei, mas não consegui chegar a tempo. Rafa a ouviu calado, os olhos atentos, sérios demais para a idade. Depois de alguns segundos, segurou o rosto dela com as 2 mãos pequenas e disse: "Mas comigo você conseguiu." Sandra fechou os olhos. Sentiu algo dentro dela quebrar devagar. Era como se, depois de tanto tempo, uma parte que havia sido soterrada sob culpa e silêncio tivesse, finalmente, permissão para voltar à superfície. Não respondeu nada. Apenas o abraçou com força, deixando que ele se aconchegasse em seu peito, como se aquele espaço tivesse sido criado só para ele. Naquela mesma noite, enquanto lavava as mãos na pia da cozinha, ouviu passos atrás de si. Virou-se devagar e viu Heitor parado na porta com o rosto cansado. "Eu ouvi o que você contou para ele", disse. Sandra o encarou surpresa, mas sem se mover. "Achei que fosse segredo", acrescentou ele. "Era", respondeu ela, enxugando as mãos no avental. "Mas ele é criança. Eles têm uma maneira estranha de abrir portas que a gente nem sabia que estavam trancadas." Heitor entrou na cozinha e se sentou à mesa. Rosa havia deixado uma jarra de chá e 2 xícaras ali. Ele serviu uma e ofereceu a ela. "Não sei como agradecer o que você tem feito. Não só por ele, mas por mim também. Essa casa estava podre por dentro e ninguém queria olhar." Sandra sentou à frente dele. Bebeu um gole do chá e, por um instante, permitiu-se olhar aquele homem de frente, sem filtro, sem medo. "O Rafa me fez lembrar quem eu era antes de perder tudo. E talvez isso já seja mais do que eu imaginei que pudesse voltar a sentir um dia." Heitor assentiu. Não havia mais o que dizer. Mas no silêncio compartilhado entre os dois, havia uma espécie de alívio, como se os fantasmas do passado tivessem deixado de assombrar apenas para se tornarem parte do que precisava ser lembrado. Porque algumas dores, por mais que nunca deixem de existir, podem mudar de lugar dentro da gente e, às vezes, fazem brotar coisas que pareciam impossíveis de nascer de novo. Viviane atravessava os dias como quem andava sobre cacos. A aproximação entre Sandra e Rafa já ultrapassava os limites do que ela estava disposta a tolerar. A funcionária não só havia se tornado indispensável para o menino, como agora também era notada por Heitor. E isso, para Viviane, era inaceitável. Sempre tivera controle da narrativa, do ambiente, das pessoas. Mas a presença discreta de Sandra escapava de qualquer tentativa de moldura. Ela não pedia espaço, ela o conquistava. Naquela segunda-feira abafada, Viviane convocou um almoço restrito, apenas ela, Heitor e 2 parceiros comerciais. Pediu que a varanda fosse arrumada com taças de cristal, talheres de prata e arranjos brancos. Rosa estranhou o cuidado exagerado, mas obedeceu. Sandra foi escalada para ajudar na montagem da mesa e servir o vinho. Rafa não apareceu. Estava no quarto, com febre leve, e se recusou a sair da cama. Disse que só queria dormir. Quando soube disso, Viviane apenas comentou: "Criança mimada adora fingir fraqueza quando perde o centro das atenções." Sandra ouviu. Não respondeu.
Seguiu com o trabalho, mas seus olhos estavam mais atentos que nunca. Durante o almoço, Heitor parecia alheio à conversa. Os homens falavam de investimentos em condomínios fechados e propostas em licitações públicas. Viviane sorria demais, erguia a taça com frequência e tocava o braço de Heitor a cada frase, numa tentativa desesperada de reafirmar algo que já não existia. Em determinado momento, pediu licença para retocar a maquiagem e entrou na casa com passos firmes. Foi quando tudo aconteceu. Minutos depois, Viviane voltou à varanda com o rosto mais claro e os olhos calmos. Parou ao lado da mesa e anunciou com um sorriso suave: "Desculpem interromper, mas aconteceu uma coisa estranha. Uma das minhas joias sumiu. Um bracelete de esmeraldas estava na minha nécessaire. E bem, só uma pessoa entrou no quarto hoje." O silêncio foi imediato. Heitor a encarou, confuso. Um dos convidados limpou os lábios com o guardanapo, desconcertado. Sandra, que vinha trazendo uma garrafa de água, parou no meio do caminho. "Está dizendo que eu peguei sua joia?" perguntou, com a voz firme, mas controlada. "Eu não disse isso", respondeu Viviane. "Só mencionei o que aconteceu. Cabe a cada um tirar suas conclusões." Zeca, que passava pela porta com um pacote de compras, ouviu tudo. Voltou 2 passos e ficou ali, imóvel. Heitor levantou-se da mesa. "Vamos resolver isso agora. Rosa, por favor, pode acompanhar Sandra até o quarto e ajudá-la a verificar se há algo de estranho?" Sandra assentiu. Rosa, sem dizer palavra, subiu com ela. A casa estava pesada. O ar parecia cheio de poeira invisível. No quarto, não havia nada. Nem bracelete, nem sinais de roubo, nem confusão. Tudo em ordem. Quando desceram, Heitor já estava esperando na sala. "Verificaram tudo?" "Tudo", respondeu Rosa. "E não há nada lá." Viviane, sentada em uma das poltronas, cruzou as pernas e deu um sorriso contido. "Talvez eu tenha me confundido. Pode ter caído em outro lugar." Foi nesse instante que Zeca entrou na sala com o celular na mão. "Heitor, posso falar com você?" Os dois se afastaram alguns passos. Zeca mostrou o visor. Era uma gravação, feita sem querer, do áudio de uma ligação. O som de Viviane falando com alguém. "Eu deixei o bracelete no lugar certo. Ela vai entrar para limpar e quando sumir, não tem como não suspeitarem. Se não sair por bem, vai sair por vergonha." Heitor ouviu sem piscar. Não disse nada por alguns segundos. Depois desligou o telefone, olhou para Zeca e voltou para a sala. "Viviane", chamou, "quero que você faça as malas." Ela riu sem graça. "Como assim?" "Quero que vá embora. Agora. Está me expulsando por causa de uma funcionária? Vai jogar fora tudo o que construímos?" "Não tem nada construído", disse ele. "Tem um palco, e eu cansei de espetáculo." Viviane se levantou furiosa. Gritou, acusou, ameaçou expor a família, falou em contratos, imagens, reputações. Heitor não se abalou. Rosa abraçou Sandra pelos ombros discretamente. Zeca foi até a entrada e chamou um dos motoristas para preparar o carro. Em menos de 1 hora, Viviane saiu pela mesma porta que entrou, escoltada por olhares frios e uma porta que se fechou devagar. Mais tarde, Sandra foi até o quarto de Rafa. Ele estava acordado, abraçado ao urso. Quando a viu, abriu os braços como se já soubesse de tudo. Ela deitou ao lado dele e ficou em silêncio, apenas sentindo o ritmo da respiração do menino se acalmando com o tempo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo tinha sido protegido, não destruído. E mesmo sem saber o que viria depois, sabia que a casa estava finalmente começando a mudar. Não por força, mas por verdade. Porque às vezes é preciso que tudo desmorone para que o essencial permaneça. E ali, naquela noite silenciosa, era a presença dela que sustentava aquele teto. E isso já era tudo. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que Viviane partiu.
Não havia mais saltos pelo mármore, ordens secas ou perfume adocicado tomando os corredores. A ausência dela não foi sentida como um vazio, mas como um alívio. As paredes pareciam respirar com mais liberdade. Rosa passou a cantarolar baixinho enquanto cortava legumes. Zeca limpava o carro com tranquilidade. Até os seguranças da portaria pareciam mais relaxados, como se tivessem tirado uma armadura invisível que usavam todos os dias. Sandra, por sua vez, retomou o trabalho com leveza, mas também com uma dúvida latejante. Tinha consciência de que seu tempo ali estava chegando ao fim. Não porque fosse rejeitada, mas justamente pelo contrário. A função com a qual entrou já não fazia mais sentido. Ela era mais do que a faxineira, e sabia que se ficasse, o que antes era instinto e cuidado poderia se transformar em obrigação. E isso ela não queria. Heitor passou a aparecer mais. Sentava com Rafa na sala, assistia desenhos com ele, às vezes o levava para dar uma volta no jardim, mesmo que em silêncio. Era um começo, tímido e hesitante, mas real. Sandra observava tudo com discrição, mas via os pequenos gestos se repetindo, ganhando força. Ele não era mais um estranho para o filho. E Rafa, pouco a pouco, voltava a sorrir com leveza, sem aquele peso no olhar. Em uma manhã nublada, Heitor chamou Sandra no escritório. Estava de pé, segurando uma pasta de couro. Eu queria que você considerasse uma proposta, disse, abrindo a pasta e tirando um envelope. Nós queremos que você fique, não só como funcionária, mas como alguém de confiança. Governanta, cuidadora, gerente da casa, como quiser chamar, é uma posição com mais autonomia e mais reconhecimento. Sandra não respondeu de imediato. Olhou para o envelope, depois para ele. Por dentro, sentia uma mistura de gratidão, carinho e uma necessidade urgente de respirar fora daqueles muros. Eu agradeço de verdade. Mas meu tempo aqui tinha uma função, e essa função foi cumprida. Heitor abaixou o olhar. Parecia já esperar aquela resposta. Você vai embora? Acho que sim. E o Rafa? Vai sentir, e eu também. Mas o senhor está aqui agora. Ele não está mais sozinho. Ele tem onde ficar. Heitor assentiu devagar. Os olhos úmidos. Não insistiu. Apenas entregou o envelope para ela com um gesto silencioso. Naquela tarde, Sandra arrumou sua mala pequena, dobrou as roupas com calma e colocou dentro o desenho que Rafa havia feito. Passou os dedos sobre o papel, como quem se despede de algo sagrado. Rosa apareceu na porta do quartinho, com os olhos marejados. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas isso não me impede de sentir um aperto danado. Sandra sorriu. Nem a mim. As duas se abraçaram com força. Zeca apareceu com o carro ligado, esperando para levá-la até o ponto de ônibus mais próximo. Sandra atravessou a casa devagar, sentindo cada passo como uma despedida silenciosa. Parou na varanda e olhou uma última vez para o jardim, agora limpo, com flores novas plantadas por Rafa e Heitor 2 dias antes. Quando se aproximou do portão, ouviu uma voz gritar seu nome. Voltou-se rapidamente e viu Rafa correndo descalço pela grama, com o cabelo bagunçado e um papel amassado na mão. Heitor vinha logo atrás, ofegante. Espera, disse Rafa parando na frente dela. Esqueci de te dar isso, era outro desenho. Dessa vez, Sandra e Rafa estavam abraçados, com um cachorro ao lado. Acima, escrito com letras tortas. Casa é onde alguém quer que você fique. Ela sorriu com força para não chorar. Se ajoelhou, abraçou o menino e sussurrou algo no ouvido dele. Rafa sentiu, os olhos cheios, mas firmes. Heitor se aproximou. Só o que eu posso pedir é que você venha jantar com a gente um dia desses. Um dia desses pode ser hoje? Ela respondeu. Ele abriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Pode. Sandra olhou para Zeca e fez um sinal com a mão. Ele desligou o carro, encostou o cotovelo na janela e ficou ali, esperando. Naquela noite, a mesa foi posta sem pressa.
Rosa serviu arroz com galinha e suco de caju. Rafa escolheu as músicas no celular. Heitor contou histórias de quando era pequeno. E Sandra riu, não como funcionária, mas como alguém que fazia parte daquilo, mesmo que por instantes. O futuro ainda era um caminho aberto. Ela não sabia onde dormiria na semana seguinte, nem o que faria dali para frente. Mas ali, naquela casa que antes parecia feita de vidro, havia agora algo sólido, algo que não se via, mas se sentia. Como o carinho de um menino, a mão de um homem que recomeçava aos poucos, o abraço de uma mulher que já tinha perdido tudo e, sem perceber, havia ajudado outra família a se reconstruir. Algumas histórias não terminam. Elas apenas mudam de lugar. E às vezes, o que fica é justamente aquilo que ninguém consegue levar. E se histórias assim também tocam você, onde as palavras se dizem no silêncio e o amor nasce do improvável, inscreva-se no canal e continue com a gente. Porque aqui, cada história deixa marcas que valem a pena sentir.